Olá pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre funções e procedimentos. As funções elas possibilitam com que a gente consiga reaproveitar o código, de forma que o nosso programa fique mais organizado, mais limpo e mais fácil de entender e de corrigir algum problema, tá? Bom, para fazer esse exemplo aqui, então eu já criei uma tela aqui para adiantar um pouco e coloquei nessa tela aqui um botão e um componente notificador. Os dois estão aqui na categoria User Interface, tá ok? Lá na parte de blocos, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um procedimento, uma procedure. Aqui eu tenho dois tipos de procedimento, um procedimento que não retorna valor e um procedimento que retorna valor. Então, a princípio, eu vou criar aqui um procedimento que não retorna valor. Aqui, quando eu coloco esse bloco de procedimento, então é a minha função, o meu procedimento, eu posso trocar o nome do procedimento aqui. Então, por exemplo, eu vou chamar de exibir mensagem, tá ok? Então, exibir mensagem é a minha função. E essa função, eu posso mandar ela executar alguma coisa aqui dentro, fazer algum processo. Então, por exemplo, eu quero que ela chame o notificador para mostrar uma mensagem. Então, aqui eu vou em notificador, show alert, e aí eu vou colocar uma mensagem aqui para ela, por exemplo, tá? Então, olá. Bom, então, uma função bem simples, um procedimento bem simples que não retorna valor, simplesmente esse procedimento chama um outro procedimento, no caso show alert, para mostrar uma mensagem na tela, tá ok? Para mim poder testar isso daqui, eu vou criar um botão, então quando eu clicar no botão, eu quero, aí eu venho aqui em procedimentos de novo, ele vai criar para mim aqui esse procedimento que a gente acabou de criar, eu quero chamar a função exibir mensagem, tá ok? Então só relembrando, cliquei no botão, chama o procedimento exibir mensagem chama o show alert do notificador para exibir olá, tá? Então para testar, vou lá em connect, bom, então carregou aqui pessoal, então quando eu clicar no botão que a gente tinha criado lá, ele vai mostrar para mim a mensagem olá, ok? Bom, mas essa função nossa, ela só mostra a mensagem olá. E se eu quisesse mostrar outras mensagens, então eu teria que criar um parâmetro. Então, parâmetro é uma variável de entrada de forma que eu consiga enviar dados para minha função, para o meu procedimento, poder realizar alguma atividade, tá ok? Então, por exemplo, eu posso vir aqui na engrenagem para criar um parâmetro, eu vou selecionar aqui o input e vou jogar dentro do input, certo? Então, eu acabei de criar uma entrada aqui, um parâmetro. E aí, nesse parâmetro eu posso dar um nome para ele. Então, por exemplo, mensagem, ok? E aí, em vez de eu mostrar essa mensagem estática, eu vou mostrar essa variável mensagem, ok? Então, a variável mensagem aqui vai ser impressa. Feita essa alteração, você vai perceber aqui que no botão apareceu aqui um novo encaixe. Então agora eu tenho que enviar uma informação ou um parâmetro para que eu possa executar a função exibir mensagem. E aí então eu posso pôr aqui o meu texto. Eu poderia colocar olá, e aí para poder fazer um teste, eu posso chamar de novo a minha função. Então isso que é o interessante da função, eu posso repetir ela diversas vezes. Então, supondo que eu tivesse vários blocos de código aqui, eu não precisaria repetir todos esses blocos de código, eu só chamaria a minha função. E aqui eu vou mostrar uma outra mensagem, então funcionou. Ok? Bom, então agora estou mandando mostrar duas mensagens. Bom, e aí então eu vou clicar aqui no meu botão, que vai mostrar olá, e depois funcionou. Então as duas mensagens, beleza? Então essa é a parte do procedimento sem retorno de valores. Então, procedimento sem retorno, mas que pode ter entrada. Agora a gente vai fazer um outro exemplo. Então, tem aqui a tela 2, que eu também já deixei ela pronta, que é um exemplo de procedimento com retorno de valores. Então, a gente vai criar uma função que me devolve algum valor. Para criar essa tela aqui, então, coloquei um botão, 3 labels e 3 campos de texto. Tá? Então, botão, 3 labels, 3 campos de texto.
A ideia aqui é que eu digite dois números, e aí a hora que eu clicar no botão ele vai mostrar para mim qual que é o maior número que foi digitado, tá ok? Eu vou lá na parte de blocos, vou criar uma nova função, um novo procedimento, e aí esse procedimento eu vou chamar de maior. Então, maior. Como eu vou precisar receber dois números, então eu vou colocar duas entradas. Então, dois inputs, N1 e N2. Então, aqui ele já vai mostrar para mim que eu tenho dois parâmetros, o N1 e o N2. Tá ok? Como que eu faço para saber qual que é o maior número? Então, eu vou usar um if. E aqui eu tenho dois tipos de if, tá? Então, o if que não retorna e o if que retorna o valor. Eu vou colocar aqui o meu if. E vou selecionar aqui na parte de matemática um bloco de comparação. E vou selecionar aqui, então, maior. Então, se o número 1 for maior do que o número 2, então eu retorno, Ctrl C, Ctrl V, o número 1. Se não, eu vou retornar o número 2, tá? Como tudo isso daqui está num bloco que retorna valores, então o retorno vai ser o que eu vou retornar para quem chamou a função maior, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui para retornar direto o número 1, só que daí não seria o maior, né? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Bom, e aí para mim poder usar, então vou clicar aqui no botão. Quando eu clicar no botão, o que eu quero fazer? Eu quero colocar o número maior dentro dessa caixinha de texto aqui, ó. Então dentro do text box 3. Então vou selecionar o text box 3, vou selecionar a propriedade setText. Então setText. E aí dentro do texto, o que eu quero colocar? Eu quero colocar um número maior. Então vou pegar o procedimento aqui, chamo maior, e aí eu vou ter que passar para ele, então, dois parâmetros agora. Qual que é o número 1, qual que é o número 2. Então vamos lá, vou vir aqui, vou selecionar o text box 1, propriedade text, Ctrl C, Ctrl V, text box 2, e aqui eu mudo para o 2. Então, chama a função maior, passa o texto que está na caixinha 1, passa o texto que está na caixinha 2, ele vai verificar para mim qual que é o maior, e o maior ele vai colocar dentro da caixinha 3, beleza? Bom, então vamos testar de novo aqui. Então tá lá, para mim digitar o número 1. Eu vou digitar, por exemplo, 10. Aqui no número 2 vou digitar 5. E a hora que eu clicar em mostrar maior, ele vai mostrar para mim aqui o número 10, ok? Bom, pessoal, então na aula de hoje era isso.